Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Mestre Amador, aqui do canal Roda de Proa. Esse é o nosso quarto vídeo da série Os Fundamentos da Navegação, uma série criada especialmente para você que pretende habilitar-se como mestre amador, que já está se preparando para o exame. No vídeo de hoje, marcação. Nessa primeira parte, então, marcação verdadeira, magnética e marcação de agulha. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador. Então, bora para o vídeo aqui. A navegação, ela trata de duas importantes questões. Então, a primeira delas é determinar a qualquer momento a posição da sua embarcação. Ou seja, o comandante tem a qualquer momento que dizer aonde estou. A segunda importante questão é determinar o rumo seguro a ser seguido. Ou seja, o comandante também deve responder para onde vou. Então veja que apesar de serem óbvias essas duas questões, elas são muito importantes e nós estamos sempre resolvendo uma delas. Sempre. E quando falamos em posição de embarcação, nós estamos falando em latitude e longitude, ou seja, estamos falando em termos de coordenadas geográficas. O nosso único endereço no mar. E as marcações, elas têm um importante papel na determinação da posição da embarcação. Com marcações é possível determinar exatamente a posição da sua embarcação. E quando eu falo posição, estou falando de latitude e longitude. Mais à frente, você vai aprender como fazer isso direitinho. Muito bem. Marcação é o ato de marcar a direção de um ponto notável com a ajuda de um instrumento de marcar. Então vamos lá, o que seria um ponto notável? Um ponto notável é qualquer objeto, por exemplo, que eu possa avistar e que possa fazer uma marcação, usá-lo como referência. Mas é importante salientar o seguinte: para ser considerado um ponto notável, este objeto, ou pode ser uma ilha, pode ser um acidente natural, pode ser um farol, pode ser um prédio, enfim, obrigatoriamente ele tem que estar contido na carta náutica. Porque se não estiver contido na carta náutica, ele não pode ser considerado um ponto notável, porque eu não tenho como fazer as plotagens para determinar as minhas coordenadas geográficas. Então, observei o ponto, observei na carta, ele está contido na carta? Então, ok, perfeito, esse é meu ponto notável. Muito bem, e o que seria um instrumento de marcar? Uma alidade. Então, essa foto no primeiro plano, nós temos uma alidade, um instrumento que fornece para a gente o ângulo que a embarcação está em referência ao ponto notável. Nós temos alidades de vários formatos, alidades pequenas, como essa magnética, que você pode carregar numa bolsa, numa mochila. Temos alidades telescópicas, temos menores ainda, né? Podemos até improvisar com a nossa própria bússola. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o importante é que você saiba, conheça, que o nome de um instrumento de marcar é alidade. A marcação, ela gera uma linha de posição. Portanto, através de marcações, podemos determinar a posição da embarcação, como eu já tinha mencionado. E o que é uma linha de posição? Existem umas nomenclaturas que agora eu preciso te alertar, porque às vezes o enunciado de problemas vem com nomes diferentes. Então, pode vir como linha de posição, pode vir como LDP, que é a abreviatura de linha de posição, pode vir como linha visada, que é a linha da sua vista, tá? Então, fique atento a isso também. Muito bem, então quando eu faço a marcação, eu gerei uma linha de posição, obviamente uma linha imaginária. O que interessa para você é o ângulo em que a sua embarcação está daquele objeto. É com esse ângulo que nós vamos trabalhar. A marcação, como qualquer outra direção, tem sempre um norte como referência. Então vamos lá, vamos trazer aqui de volta um velho conhecido já do vídeo anterior de conversão de rumos, o Calunga. O Calunga vai ser sempre o nosso aliado, está em todas, ostentando aqui o seu norte verdadeiro. Muito bem, vou montar rapidamente um cenário para a gente poder entender então essas marcações. Agora meu norte magnético e vou colocar também o meu norte de agulha. Já temos os três nortes. Já temos o barco numa posição qualquer
Ok, falta apenas um ponto notável. Pronto, nada melhor do que um farol. Então agora eu tenho tudo para fazer uma marcação. Imagine que você está dentro desse barco, olhando para aquele farol, então você marcou o farol. Então, se você utilizou o norte verdadeiro como referência, então você fez uma marcação verdadeira. E por definição, é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e a linha visada do objeto. Que instrumento eu poderia fazer uma marcação verdadeira? Por exemplo, com o radar. Aí é possível. Então, com o radar, ele tem uma função chamada EBL, e com o EBL gera-se então na tela do radar uma linha que você movimenta até você encontrar o objeto que você quer marcar. E aí ele já te fornece o ângulo que você está. Uma outra função dessa marcação interessante no radar é que eu posso marcar um objeto móvel, por exemplo, uma outra embarcação. E aí eu vou monitorando. Se a marcação continua sempre constante, a distância vai diminuindo, então a colisão é quase certa. Mas não é de radar que a gente veio para falar. Vamos voltar aqui ao nosso assunto e vamos para a segunda marcação. Então agora, se eu utilizei o norte magnético como referência, então agora eu tenho uma marcação magnética, que é o ângulo formado entre o norte magnético e a linha visada do objeto. Que instrumento eu poderia utilizar para fazer essa marcação? Uma alidade. Mas eu não tenho alidade, eu não tenho radar e eu quero fazer uma marcação. Ok, então eu posso utilizar o único instrumento que eu tenho de bordo, a minha bússola. E se eu utilizei a minha bússola, obviamente eu utilizei o norte de agulha como referência. E agora eu tenho uma marcação de agulha, que é o ângulo formado entre o norte de agulha e a linha visada do objeto. Então aqui está as 3 marcações para você, já como definições, para a gente poder depois dar sequência. E no próximo vídeo eu vou falar sobre mais 2 marcações, marcação relativa e marcação polar. Aí elas já não utilizam mais os nortes como referência, utilizam a própria embarcação. Desejo a você bons estudos, bons ventos, forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.